Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 146. Já aí na finalzinho do ano, episódio de 146, já estamos chegando aí no final do ano, semana de Natal, hoje domingo, quarta-feira já é Natal, né? Daqui a pouquinho, então, no final, lógico, desejar a todos vocês, ouvintes e amigos do Rádio Nerd, um Feliz Natal. Hoje é só comigo, Daniel Nascimento. O Bernardo tá aí, não pôde participar do programa de hoje porque teve que ir para uma festa de confraternização de fim de ano do outro serviço dele, mas ele vai estar aqui nos programas especiais de fim de ano que a gente já está gravando. Daqui a pouquinho, então, vamos ter na próxima semana aquele episódio especial que a gente sempre traz para premiar, né, os melhores do ano de 2024 no Rádio Nerds Awards. Hoje o programa é muito especial porque eu acho que só se você tá um pouquinho só ligado a tudo que aconteceu essa semana, já deve estar sabendo do que estreou essa semana, né? Vamos falar de quê? De Superman. Então, hoje um episódio especial do Superman. O trailer saiu, o tão aguardado trailer. Tava aí todo mundo esperando por esse trailer há muito tempo. Era para ter saído na CCXP, não foi. Aí, se dizia que poderia sair na época ali do Super Bowl também. Não aguardaram até lá, já trouxeram já como presente de Natal o primeiro vislumbre, vamos dizer assim, de Superman de 2025, o início oficial, vamos dizer assim, do DCU do James Gunn. Tá tendo o Creature Commandos agora, né, que é o início do DCU do James Gunn, mas nos cinemas, vamos dizer assim, que é a aposta principal, a telona do cinema, é aí a abertura do DCU do James Gunn no cinema, esse filme Superman 2025. Vamos falar sobre o trailer, 2 minutos de trailer, vamos analisar. Vamos fazer em duas partes. Primeiro eu vou rodar o trailer, como eu sempre faço, rodar o trailer todo, para quem não assistiu ou para quem não ouviu, possa ver. Acredito muito difícil que isso tenha acontecido, porque, segundo informações, é o trailer mais assistido da história da DC e também da Warner. Então, o James Gunn trouxe essa informação ontem, sábado pela manhã, que o trailer do Superman é o mais assistido da história da Warner, mostrando aí que o hype está altíssimo para este filme. Mas vou rodar primeiro o trailer todo e aí depois eu vou parando e comentando o que eu acho que vai acontecer, né, fazendo uma análise desse trailer tão aguardado de Superman. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Vamos trazer primeiro o trailer como todo, vou abrir aqui. Para você que está no YouTube vai poder ver, para você que está acompanhando apenas pelos aplicativos de áudio, vai ouvir, né? Eu vou falando em alguns momentos o que está acontecendo, para você que está ouvindo pelo áudio, possa estar também acompanhando e lembrando das partes. 2 minutos e 19. Vamos aqui, só carregar e vamos lá. Tá aí o primeiro vislumbre de Superman 2025. Aí ele cai, daqui a pouquinho vou comentar mais sobre essa cena aí. Essa trilha de James Gunn é a primeira vez a luz
Clark, Batalha, diretor da trilogia da Aison, Smallville, em julho, começa Crypto. Home. Take me home. Superman. somente nos cinemas. Assim, simples, não tem muita, vamos dizer assim, muito diálogo. Aliás, não tem nenhum diálogo praticamente. O único diálogo que tem é ele pedindo para o Krypto levar ele para casa depois de ter caído ali naquele local. E apenas em alguns momentos as pessoas gritando pelo nome Superman. Trailer simples, na verdade um teaser, né? Arrepiante. Toda vez que eu vejo, a emoção é diferente. Principalmente pela trilha sonora que o James Gunn coloca, a clássica trilha do Superman, né? É aquela trilha que em qualquer lugar que você tocar, vai ter pelo menos uma pessoa que vai falar, poxa, essa trilha é do Superman. E o James Gunn, ele é certeiro em colocar essa trilha, porque assim, como é aquela a trilha de Vingadores, vamos dizer assim. Você ouve essa trilha, já te lembra Superman. Então, e ela tocada na guitarra, tá fantástica. É um teaser trailer, só pra lembrar as pessoas. Tem muita gente criticando, falando que foi muito pouco, não deu pra ver praticamente nada do que vai ser o trailer. Mas é aquele negócio, né? É um teaser trailer. É apenas pra mostrar como vai ser, vamos dizer assim, a palheta de cores, como vai ser a pegada do filme. Então, pra mim, eu acho que foi muito bom. É um teaser muito bom do filme, emocionante, né? Como eu disse, toda vez que eu vejo, me emociona de um jeito diferente. A primeira vez eu me emocionei bastante, e até agora eu já vi algumas vezes, vi de novo com vocês aqui, e continua me emocionando esse trailer aí do Superman. Bom, vamos voltar aqui, que a emoção ela sempre bate. Vamos comentar sobre esse trailer por momento em momento, quadro a quadro, cena a cena, que esse trailer passa. Eu vou parando, vou passando alguns momentos, vou parando e vou aí comentando sobre esse trailer, e no final eu vou aí dizer o que eu acho que vai ser esse filme, pelo menos de acordo com esse teaser. Vou tomar aqui um leite e vamos lá. Então aí, o trailer ele começa com o Superman caindo aí nesse local de gelo. Eu acredito que ele caiu, ele tava ali numa luta, que a gente vai ver mais à frente ali. A gente vai comentar mais sobre essa luta, mas ele tava numa luta, e aí ele viu que ele ia perder a luta, que ele ia apanhar, já tinha apanhado muito, então ele viu que ali ele ia perder, no caso, ele ia perder essa luta. E aí o que ele fez? Ele fugiu.
Quando ele fugiu, ele não conseguiu chegar na Fortaleza da Solidão e caiu ali próximo à Fortaleza da Solidão. Tanto é que depois ele pede o Krypton pra levar ele pra Fortaleza. Mas eu acredito que ele tava aí numa batalha, que a gente vai ver mais à frente, e teve que fugir pra não morrer, vamos dizer assim, né? Falar aqui é interessante, é bom que tá nesse momento que ele tá caído aqui no gelo, dá pra ver aí o traje do Superman. Tinha muita polêmica em relação a esse traje, muita gente achando que o traje ia ficar muito folgado no corpo do David Koresh, né? Então muita gente, quando viu aquele traje naqueles vazamentos, achava isso. Eu também cheguei em alguns momentos a achar que o traje ia estar meio largo. Mas não, o traje tá bacana, né? Na pós-produção aí foi feito o trabalho, é claro, como todo filme faz. E o traje ficou bacana. Outra coisa que a gente vê no traje é a cueca vermelha, né? Tinha também muita discussão, né, entre usar cueca ou não usar cueca. A informação que James Gunn mesmo disse que ele não queria o Superman com cueca, né? Quem fez ele mudar de ideia foi o próprio ator, né? O David Koresh, que fez ele aí mudar de ideia, falando que a cueca era um jeito do Superman, vamos dizer assim, chamar a atenção das crianças, né? Porque o Superman, ele é um extraterrestre, ele é um alienígena, né? O que poderia deixar as crianças, assim, com medo, né, de ter aí um alienígena salvando a vida dela. Então o Superman coloca aquela cueca para ser um cara mais engraçado, né? E para passar a esperança para as crianças. E é disso que esse filme se trata. É de esperança, sabe? Então a gente tem... E aí é impossível de você não fazer uma comparação entre esse universo que está se criando agora do James Gunn com o universo que acabou, com o Superman do Snyder, né? É impossível não fazer essa comparação. Aqui a gente vê que o Superman voltou a ser, pelo menos nesse primeiro teaser, e aí tem vários momentos dele que mostra isso, que a gente pelo menos sente que o Superman ele voltou a ser o que era antes, que é aquele cara da esperança. É o que dá esperança para as pessoas. Na visão do Snyder ali, a gente tinha um Superman que mais passava medo pelas pessoas. Então as pessoas tinham a visão de que o Superman era um deus e que ele poderia te castigar a qualquer momento. Na minha visão, no meu entendimento, embora muita gente possa achar diferente, mas no meu entendimento, aquela visão do Snyder era uma visão diferente que eu não gostava, porque as pessoas, pelo menos o que passava pra mim, era que as pessoas tinham medo do Superman. E o Superman não é o cara que você tem que ter medo. As pessoas, pelo menos aqui nesse pequeno trailer do James Gunn, tem essa visão de que ele é um ser superior, talvez até um deus, mas que ele passa esperança. Ao contrário lá do Superman, né, do anterior, vamos dizer assim, né, do Snyder, né, que ele passava medo e ele não mostrava esperança. Pelo contrário, né, o próprio Superman disse que já não tinha mais esperança naquelas pessoas, não tinha mais esperança na humanidade, né? Enquanto pra mim, pelo menos na minha visão, o Superman é aquele cara que é o último que tem que perder a esperança pela humanidade. Quando o Superman perder a esperança pela humanidade, é porque acabou tudo, né? Então aqui na visão do James Gunn, pelo menos é o que passa logo no início, é de que a gente vai ter um Superman que é
a esperança, vamos dizer assim. É aquele cara que as pessoas esperam que ele resolva os seus problemas, né? Parece até uma coisa meio Deus, né? Exatamente isso. O Superman, ele tem uma ligação muito pequena, vamos dizer assim, para deuses, né? O Superman. Mas as pessoas não têm que ter medo dele, as pessoas têm que ter esperança do Superman, né? Então o traje aqui nesse momento é o traje dos quadrinhos, né? Gostei bastante, ficou bastante interessante, pelo menos nessas pequenas visões que a gente tem aqui nesse momento. E aí ele continua caído ali, e aí a gente tem a primeira visão do Clark, né? Então temos a primeira visão do Clark, né? Clark Kent. E assim, tá muito legal. Gostei porque a gente tem a visão de uma pessoa diferente, né? Porque quando o Superman, vamos dizer, é o disfarce mais bobo que tem, vamos dizer, nos quadrinhos. É o disfarce do Superman quando ele vira Clark Kent, que ele coloca só o óculos ali apenas, né? Então, nos quadrinhos, assim, a gente compra a ideia, né? Desde o início do Superman, desde que a gente entende por gente em que tem essa visão entre o Superman e o Clark Kent, a gente compra a ideia de que ele colocou o óculos ali, ninguém mais vai reconhecer ele. Até em alguns quadrinhos mais pra frente, a gente tem um negócio que não é canônico, mas que eles quiseram consertar isso, falando que, na verdade, aquele óculos ali do Clark é feito com os vidros da nave que trouxe ele aqui pra Terra, e esses vidros ele faz com que as pessoas não reconheçam o Clark como Superman, né? É uma visão assim, eles tentaram consertar, mas não é um negócio que é canônico, que não é canônico. E aqui eles fizeram legal porque parece ser pessoas diferentes, até pelo corte de cabelo ali, colocar esse cabelo mais como se tivesse atrapalhado. O próprio Clark, no jeito dele de andar, no jeito dele todo desengonçado, atrapalhado, trombando nas pessoas, ele é o Clark das HQs. Porque nas HQs ele é assim, né? Ele tromba nas pessoas, ele derruba o café das pessoas dentro do Planeta Diário. Então tá muito bem feito pelo David Corenswet, né? Corenswet. Vou ter que acostumar a falar o nome. David Corenswet. Tá muito bem feito, né? Porque você tem que fazer praticamente dois personagens diferentes. Você tem que ser aquela pessoa grande, vamos dizer assim, que é o Superman, a pessoa que tá nos holofortes, e tem que fazer esse cara mais desengonçado. Então, não só o ator tá muito bem, pelo menos nesses poucos momentos que a gente tá vendo aqui do teaser, ele tá muito bem na atuação, como também na caracterização, ela também tá muito bem feita também. Um bom ponto aí para o pessoal aí, pro James Gunn. Volta aí então pro local onde ele tá, né? Que, como eu disse, ele caiu depois de ter apanhado. Ele tava fugindo e caiu ali. E agora que ele vai chamar? Não, ainda não, né? E aí tem a trilha clássica. E vemos aí pela primeira vez a parte de dentro do Planeta Diário, né? Gostei também da estética do Planeta Diário. Assim, parece uma redação de um jornal antigo, né? Não é uma redação mais recente. Você pode ver quando aparecem redações de locais, você vê aquele negócio branco, né? Muito claro, muita claridade. Aqui o Planeta Diário tá como deveria ser, né? Vamos dizer, uma redação antiga, escura, com algumas mesas de um lado para o outro. E aí a gente tem
a tonalidade do filme, que é um filme mais colorido, uma paleta mais colorida. E aí, novamente, fazer uma comparação com o Zack Snyder, né? Que o Zack Snyder sempre usava aquela paleta cinza. Então, até mesmo a própria cidade de Metrópole, quando aparecia lá no Zack Snyder, era aquela cidade cinza, parecendo que ia chover a qualquer momento. Aqui não, a gente tá vendo uma paleta mais alegre, como que tem que ser feito, né? O Superman. Gostei aqui, então, a primeira visualização da redação do Planeta Diário. Muitas coisas vão passar por aqui, né? Até mesmo a relação do Clark com a Lois Lane, que vai aparecer daqui a pouquinho. Aí aparece a Lois Lane, só foi eu falar, né? Que também tá bem caracterizada como a Lois Lane, a Rachel Brosnahan, né? Acho que é assim que fala o nome dela, né? Rachel Brosnahan. Tá muito bem caracterizada como a Lois Lane. E aí, a primeira vez a gente tem aí a visualização dos dois, né? Aqui os dois já sabem que a Lois Lane já sabe que ele é o Superman, né? Já tem uma relação ali entre os dois. Acredito que o filme não vai focar nesse negócio dos dois se conhecendo pela primeira vez, mas sim da Lois Lane. Começa o filme já sabendo que ele é o Superman e eles têm uma relação entre eles. O filme ele não vai focar na história de origem, vamos dizer assim. Ele não vai trazer a origem, como os dois se conheceram. Já vai partir do momento em que os dois já se conhecem, ela já sabe que ele é o Superman e bola pra frente. Aí o Clark todo desengonçado, né? Nem parece o Superman. E aí o ator tem que ser muito bom também. Não só a caracterização, mas o próprio ator todo desengonçado, né? Tudo mais. Diretor dos Guardiões da Galáxia. E aí logo aparece a fazenda da família Kent, né? Aqui Smallville. Então a gente tem nesse filme um Superman mais, vamos dizer assim, pobre. Até pela própria fazenda que a gente visualiza nesse filme. Tem muitas, vamos dizer, adaptações do Superman que traz aquela fazenda grande, conselheiro. Até o próprio Superman Lois, que acabou, que é uma série incrível também, tá? Que se você ainda não viu, eu falo pra você rever, pelo menos, principalmente agora, fim de ano. Você vai ter mais tempo, tem muita gente de folga ou até mesmo de férias. Pega Superman Lois pra assistir, as 4 temporadas são fantásticas. Mas lá a gente tem um Superman que é um pouco mais rico, né? É uma fazenda maior, tem celeiro, tudo mais, né? Aqui não, aqui a gente tem uma fazenda pequenininha, né? Então a gente tem um Superman, vamos dizer assim, mais pé no chão. Embora tenha ali uns gado, tudo, mas pela casa, pelo tamanho da casa, a gente vê que ele é um Superman que é mais pobre, assim, vamos dizer, mais gente como a gente. A relação dele com o pai, né? Eu acho que vai ser muito focado nessa relação também no decorrer do filme. Aí em julho. E aí ele vai chamar o Krypton, né? Como eu disse, ele caiu no local ali próximo à Fortaleza da Solidão. E aí ele tem que chamar o Krypton pra levar ele pra casa, né? E aí o Krypton, que é até legal falar do Krypton, porque é o seguinte, não ia ter, né, o Krypton nesse filme do Superman, né? O James Gunn, ele fala que no momento em que ele estava gravando, em um dos momentos que ele estava gravando, apareceu um cachorro de rua lá no set de filmagem, e ele adotou esse cachorro, né? E esse cachorro, ele era um cachorro como um filhote de cachorro. Então, quando você coloca ele dentro da sua casa, ele não tem a noção do que são as coisas. Então, ele
pulava na mesa, mordia o laptop dele, fazia todo tipo de bagunça. E aí deu a noção de que pra ele colocar esse Superman mais humano, ele tinha que colocar um cachorro junto com ele. Era interessante colocar um cachorro junto com ele. E o James Gunn, ele trabalha muito bem com animais, né? Só a gente lembrar dos Guardiões da Galáxia, principalmente o filme 3 dos Guardiões da Galáxia, que é fantástico, assim. Pra mim, é o melhor filme dos 3, né? Em termos de história e de roteiro, o Guardião 3, pra mim, o volume 3, ele é o melhor. Então aqui a gente vai... O que eu acredito do Krypton? Ele não vai voar, ele não vai ir pra luta, igual em algumas HQs, em algumas animações, que o próprio Krypton, ele entra na batalha pra ajudar o Superman. Ele vai ser o cachorro do Superman, né? Talvez ele possa aparecer ali salvando alguém, né? Tirando alguém ferido da batalha, mas ele vai ser o cachorro do Superman, que vai fazer o Superman ele ser mais humano, né? E talvez em alguns momentos ele vai lá na Fortaleza da Solidão, vai fazer alguma bagunça lá, que vai ser a parte mais engraçada do filme, a parte para dar mais leveza do filme, né? Então, acredito que o Krypton ele vai ser essa leveza, e não só isso, ele vai mostrar que o Superman também é um ser humano como a gente, né? Que tem um amigo inseparável, que no caso é o Krypton, né? É bem interessante aí essa pegada do James Gunn, do próprio cachorro aí do Krypton, que vai levar ele pede aí pra levar ele pra casa. O Krypton lamber na cara do Superman é um cachorro normal, né? Como aquele cachorro que chega, quando você chega do trabalho, ele faz a festa pra você, né? Aí vai levar o Superman, e aí logo depois nós vamos começar a ver um monte de cena do filme. A primeira cena ela é fantástica, que é esse salvamento aí do Superman, que salva uma criança, né? Isso lembra bem lá o Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando salva aquele menino e fala com ele pra não ficar na rua, né? Pra não brincar na rua. Mas aqui ele salva essa criança de uma explosão, né? Mostrando que o Superman ele tem que ser, né? Ele tem que ser aquela pessoa que salva, né? Que independente de ser chamado ou não, ele tem que estar ali salvando as pessoas. Cena belíssima, né? Um slow motion belíssimo. E aí vamos ter a primeira visualização do Lex Luthor. Só voltar um pouquinho aqui. Primeiro vislumbre aí do Lex Luthor. O Superman ele passa ali voando, e o Lex Luthor vendo o Superman voando ali a cidade de Metrópole. O filme vai partir também, não vai mostrar o porquê o Lex Luthor odeia o Superman. Já vai começar o Lex Luthor já odiando o Superman, né? Acredito que em algum momento do filme ele vai falar o porquê que ele odeia o Superman, e que o ódio dele vai ser pelo Superman ser um alienígena que chegou na Terra e as pessoas adoram ele. O ódio do Lex Luthor pelo Superman é exatamente esse. O Lex Luthor, ele quer ser o melhor ser humano de todos. Tanto é que a gente vê aí o prédio gigante da Luthor Corp, né? Vai se chamar Luthor Corp, não Alex Corp, né? Ou seja, acredito que aí é logo depois dele dele se tornar o herdeiro do pai. Então a empresa ainda tem o nome da família dele, né? E aí se tem aqui, tem até uma pessoa aqui em cima agora que eu vi, né? Pode ser alguém, alguma batalha aqui no prédio, ou pode ser alguém limpando, não sei, né? Mas tem uma pessoa acima aqui na ponte do prédio aqui, entre embaixo do letreiro. Mas voltando, o Lex Luthor, ele odeia o Superman porque ele é o cara mais inteligente da DC, vamos dizer assim. É claro, né? O cara é um ser humano como a gente, tá lutando com um cara que tem poderes
gigantesco, um poder de um deus. Então ele tem que ser bem preparado para ser o principal inimigo do Superman. Mas além dele ser inteligente, ele quer ser também o melhor ser humano de todos. Então ele quer ser adorado, vamos dizer assim, pelo ser humano. Enquanto o Superman, ele chega de fora do planeta e já vira a sensação, todo mundo ama ele, e isso faz o Lex Luthor ter raiva do Superman. Tem uma outra cena que vai aparecer o Lex Luthor, que a gente vê a raiva, né? Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais, né? Outra coisa interessante de se ver nessa cena, onde aparece o prédio da Luthor Corp, né? É a cidade de Metrópole, né? Então a gente tem essa cidade mais iluminada, né? Acredito até que possa ser que é uma crítica aí, uma fincada, vamos dizer, de leve no Zack Snyder, né? A galera que gosta do Zack Snyder vai ficar com muita raiva, eu sei, mas pode ser aí uma leve cutucada, né? Porque era uma das coisas que a gente realmente falava do Zack Snyder, né? Que ele era um cara que gostava muito daquele universo dark, né? E aí a gente, mais uma vez, o Lex Luthor com essa arma. Com certeza ele tem essa arma com balas de kryptonita. Ele não vai sair despreparado para lutar com o Superman, então ele deve estar indo atrás dele ali com essa arma aí com balas de kryptonita pra poder matar o Superman. Tá muito bem feito também o Lex Luthor, né? Aí o Superman fugindo de um local. Parece que ele tá preso aqui, né? E aí ele dá um soco e sai. E aqui é a cena que, pra mim, é a cena mais bonita desse trailer. Uma cena simples, mas uma cena bem bonita desse trailer, que é esse menininho levantando a bandeira do Superman no meio de uma batalha, de uma guerra civil, né? A gente vê que ali que tudo leva a crer que é uma guerra civil. Pode ser que tenha até heróis, acredito que tem heróis nessa guerra aí. Daqui a pouco eu vou comentar mais o que eu acho que vai ser, não só esse filme, mas a pegada do universo da DC. Aí vai ser uma teoria que eu criei aqui, mas que pelo esse trailer tudo leva a crer que possa estar correto. E esse menino aqui rezando pelo Superman, não digo eu acho que nem é rezando que pode dizer, mas sim clamando para ele vir ali e acabar com essa guerra, vamos dizer assim. Essa visão bem simples desse menino levantando essa bandeira, acho a cena mais linda desse trailer, vamos dizer assim, que é uma cena, vamos dizer, simples, de uma criança, enquanto todos estão fugindo, ele tá ali levantando a bandeira com o símbolo, com o S do Superman, que é um símbolo de esperança. Então essa cena mostra o que deve ser o Superman. O Superman é um símbolo de esperança para as pessoas, e não um símbolo de medo. É um símbolo de esperança. Aí ele clama pelo Superman, e logo depois se tem uma cena das pessoas com raiva do Superman. O cara joga uma lata, o Superman entra nesse prédio aí. Acredito que possa ser duas coisas. Ou o Superman entrou numa batalha em que os Estados Unidos estavam de um lado e ele vai do lado contrário aos Estados Unidos. É uma coisa que o James Gunn pode fazer. Só a gente lembrar o que está acontecendo no mundo como todo, várias guerras surgindo, né? Algumas guerras, os Estados Unidos tá ali por trás, né? Sempre. E talvez o James Gunn queira trazer isso para o filme dele, não só para o filme, mas para o universo da DC como todo.
tá? Então, uma coisa pode ser o Superman, ele entrou numa batalha ali contra os Estados Unidos, não contra os Estados Unidos diretamente, né? Contra os interesses, é melhor dizer assim, contra os interesses dos Estados Unidos. Então, o Superman entrou naquela batalha contra os interesses dos Estados Unidos e por isso que as pessoas elas estão com raiva dele, né? Outra coisa pode ser uma batalha contra um monstro gigante, que a gente vai ver mais à frente ali, que possa ter destruído a cidade de Metrópole, que também a gente vai ver mais à frente, e que as pessoas não gostaram, vamos dizer assim, a cidade foi destruída. E aí, aquele monstro pode ter sido solto até mesmo pelo próprio Lex Luthor, para fazer com que as pessoas odeiem o Superman, porque ele sabe que o monstro vai destruir a cidade, e uma batalha entre ele e o Superman destruindo a cidade vai colocar as pessoas contra o Superman, pode ser isso também, né? Essas duas coisas podem estar acontecendo aí para colocar as pessoas contra o Superman, as pessoas de Metrópole contra o Superman. Vamos continuar aqui o trailer, só dar uma visualizada aqui para ver. Tá vendo que é rapidinho, né? Um trailer muito rápido, poucas palavras apenas nesse trailer. Só soltar. Aí. E aqui ele dentro desse prédio. E aqui aparece aqui, ó, Indústrias Stag. Indústrias Stag, na verdade, né? Aí, só dar uma mudança aqui que vai aparecer o Lanterna Verde, o Guy Gardner, né? Só pra comentar o que eu acho que vai ser esse universo. Depois eu falo do Lanterna. Esse universo do Superman, tudo indica que os heróis que existem nesse universo, eles trabalham para grandes corporações, né? Tanto é que a gente vê aí o Superman tá nesse prédio e o Guy Gardner também está nesse prédio, sai e solta ali a rajada do seu anel da tropa dos Lanternas para não deixar com que as pessoas que estão lá fora vejam a conversa que ele vai ter com o Superman. Então tudo indica que os heróis que já existem nesse universo, eles trabalham para corporações, para grandes corporações, né? E que esses heróis, como eles trabalham para grandes corporações, eles não trabalham assim para o povo, vamos dizer assim. Eles não têm essa relação de salvar o povo. E talvez o Superman, como ele não trabalha para ninguém, ele acabou entrando numa guerra, que é aquela guerra onde o menininho está, que é contra o que os Estados Unidos pensam, talvez até contra o que a própria indústria Stag pensa. A indústria Stag, acredito que tá naquela guerra, tá mandando armas ou até mesmo mandando super-heróis para combater naquela guerra civil de um lado, e que esse lado é o lado que mais importa para os Estados Unidos, e aí o Superman chegou lá e lutou a favor do povo, e com isso ele foi contra os interesses dos Estados Unidos, os interesses também das grandes corporações. Então tudo indica que os super-heróis que existem nesse mundo, eles trabalham para grandes corporações, como é lá no The Boys, né? A gente tem a grande corporação, onde os super-heróis trabalham para elas, e os super-heróis reportam a ela apenas, né? E essa corporação, ela tem uma relação com o governo americano. Seria bem interessante se fosse para esse caminho, né? Por que seria interessante? Porque fora The Boys, que é uma sátira, que é uma série que é uma sátira,
a gente nunca teve isso nos cinemas. Dos heróis trabalhando para grandes corporações. Pelo menos os heróis, alguns heróis, né? Não vamos dizer todos. Mas os heróis trabalhando para grandes corporações e sendo usados para o interesse dessas grandes corporações. Então seria bastante interessante. Eu acho que o James Gunn tem tudo para ir para esse caminho, né? Vamos seguir em frente, que a gente vai falar agora do Lanterna. Que eu vi muita gente comentando sobre o Guy Gardner, né? Como ele tá aqui, como a caracterização tá bastante estranha. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? O Guy Gardner, ele tem que ser estranho. Ele é um Lanterna estranho. E esse ator, ele é muito conhecido por fazer personagens engraçados e caricatos. Que é o Nathan Fielder, né? Ele faz... eu gosto dele muito na série que ele faz do policial. Agora eu esqueci o nome da série, da Universal, da NBC. Mas ele faz um policial mais idoso, vamos dizer assim. No início ele é bastante caricato como policial. Ele também fez o Guardião da Galáxia lá, ele é o soldado caricato lá que o James Gunn coloca lá naquele local lá que os Guardiões vão, né? Que até parece ser um laboratório, né? Então ele também aparece ali no Guardiões. E aqui ele é caricato também, né? O Guy Gardner, ele é caricato, ele é esse ser estranho com o cabelo de tigelinha, né? Então ele é um Lanterna caricato, né? Então tá bem feito aqui, na minha opinião, né? Tá bem feito. As pessoas... O grande problema são as pessoas que não conhecem o personagem, né? Só vê apenas um Lanterna e não uma tropa, né? Que o Lanterna são a tropa dos Lanternas. Aqui o Guy Gardner tá bem feito, bem caracterizado, no caso, né? Então, outro grande ponto aí pro James Gunn. E ali, o Guy Gardner, você pode ver que ele tampa o prédio, ou seja, ele vai conversar com o Superman, quer que ninguém escute ou veja o que tá acontecendo lá dentro. Isso cai exatamente no que eu tô falando, né? O Lanterna Verde, ele faz parte de uma companhia, de uma grande corporação, e que talvez o Superman, ele entrou ali naquela batalha e acabou ali, vamos dizer, avacalhando o que aquela corporação queria naquela batalha, né? Então, tudo indica que deve ir por esse caminho aí, pelo menos a história. Seria legal, sinceramente seria muito legal se eles fossem por esse caminho de que alguns heróis trabalhando por corporações, né? Seria bem interessante. Seria diferente, seria uma coisa diferente, algo que tá precisando acontecer no universo dos filmes de HQs, né? Algo diferente. Porque se você parar pra pensar, e eu tava até comentando com o Bernardo, acho que foi no programa da semana passada, no episódio 145, se não foi no 144, enfim, que os filmes de super-heróis, eles estão hoje ligados apenas à nostalgia. Então, se você pega os grandes filmes, os filmes que mais fizeram bilheterias nos últimos, vamos pegar aí 3 anos, foram os filmes que trouxeram personagens antigos de volta para trazer a galera antiga a voltar a assistir os filmes, né? Então, assim, o próprio Deadpool e Wolverine, com a volta do Wolverine do Hugh Jackman, os Homens-Aranhas, a DC ela tentou fazer isso no Flash, só que deu errado, mas foi uma ideia
vamos dizer assim, da DC. Então, vamos dizer, o que tá dando bilheteria hoje é a volta ao passado. É você trazer personagens antigos de volta. Pode ser que essa ideia do James Gunn de fazer um filme de super-herói diferente de tudo que a gente já viu possa trazer uma nova... essa nova ideia possa trazer as pessoas de volta, e essa nova ideia ser um novo padrão seria bastante interessante, né? Pode ser um caminho que o James Gunn possa seguir. Por isso que eu já venho dizendo há muito tempo que esse filme do Superman, ele é importante, ele é muito importante para DC, para o novo universo que está começando, mas também é importante para Marvel. Sei lá, importante para Sony, que tem o universo do Homem-Aranha. É importante para todo mundo, para todo esse ecossistema de filmes de super-heróis. Porque é algo que possa vir, que seja novo e que traga muita bilheteria, e ao mesmo tempo que vai trazer muita bilheteria, vai rejuvenescer esse ecossistema, vamos dizer assim, de filmes de super-heróis, né? Então aí, agora a Mulher Gavião, que também é uma funcionária de uma grande corporação. Então o filme vai ser isso, os super-heróis eles já existem, não vai contar a história de como os super-heróis existem, mas já vai começar com os heróis, eles existem nessa terra, e eu acredito que trabalha para grandes corporações, como é em The Boys. Aí a luta com o monstro gigante aí, né? Possa ser essa luta aí que destruiu a cidade, as pessoas estão pé da vida com o Superman, né? Aí cenas entre o Superman, com o Superman e a Lois Lane. Acho que vai ser o coração do filme, né? O próprio James Gunn não para de falar que o filme, os principais são o Lex, a Lois e o Superman, né? Então, a gente vai ter uma Lois Lane bastante presente no filme. Talvez, não vamos dizer assim como é na série Superman e Lois, até porque na série os dois são personagens principais, mas ela vai ter um papel muito importante nesse filme, né? E a relação dos dois, a relação do Superman com a Lois, vai ser, vamos dizer assim, o coração do filme. Como eu disse lá atrás, a relação do Superman com o Krypton é aquela leveza que o filme vai trazer para mostrar que esse cara, o Homem de Aço, é um ser humano. Essa relação entre a Lois e o Clark, Superman, né, vamos dizer, vai ser assim o coração do filme, né? Passando mais aqui, a gente tem os robôs. Aqui é a Fortaleza da Solidão. E aqui são os robôs. Acredito que vamos ter robôs trabalhando. Acredito não, né? Tá confirmado praticamente que vamos ter robôs trabalhando ali na Fortaleza da Solidão, né? Então a Fortaleza da Solidão não vai ser apenas um lugar aonde o Superman vai para poder treinar ou para poder recuperar os seus poderes, mas vai ser uma espécie de quartel-general do Superman, né? Onde ali ele vai ser feitas cirurgias nele, né? Então vai ter toda aquela tecnologia kryptoniana nesta Fortaleza da Solidão. Acho que já tá garantido isso, né? Com esse robô aí aparecendo no trailer. Aí a Fortaleza da Solidão. Opa! Passando aqui rapidinho, porque são cenas muito rápidas que aparece aqui um personagem importante que vamos ter, que é o Metamorfo aqui. O Metamorfo, muito bem, vamos dizer assim, produzido. Também vai trabalhar naquela indústria lá, né? Na indústria
Stag. A indústria Stag é onde fica o Metamorfo nas HQs. Então, ele também vai estar ali naquela indústria. Ele deve aparecer no momento em que o Superman estiver lá na indústria, né? Então, e tá muito bem feito o Metamorfo aí, no caso. Outro ponto positivo aí pro James Gunn, né? E aí a cidade sendo destruída, exatamente daquele ponto que eu falei, né? O Superman destruiu a cidade, com isso as pessoas estão com raiva dele. Pode ser a relação daquela lata latada na cabeça dele, né? E aqui é fantástico essa cena que eu parei aqui, que é do Lex Luthor chorando. Essa cena mostra toda a raiva que o Lex Luthor tem do Superman. Toda a raiva que ele tem de ser... de nunca ser amado como é o Superman. De saber, lá dentro dele, ele sabe que ele nunca vai ser amado como o Superman, até porque o Superman, ele salva as pessoas, ele é o símbolo de esperança, e ao contrário, o Lex Luthor é o símbolo do caos, né? Então, essa cena aqui é fantástica, dá pra ver que tá muito bem feito o Lex Luthor, né? São coisas aí que o Nicholas Hoult, né? Nicholas Hoult, que é o ator, tá muito bem feito ali como Lex Luthor. E aí a gente, mais uma vez, aqui já aparece, é interessante aqui nesse momento, Boravian, tá vendo aqui, ó? Tropas de Boravian. Boravian é um país fictício das HQs do Superman. O Superman e toda a DC tem sempre aquela ideia de ter cidades fictícias, né? Então a gente tem Metrópole, tem Gotham e tem países também fictícios, né? Central City, né, do Flash. Boravia é um país fictício, acredito aqui que eles vão colocar esse país no Oriente Médio. Então, é uma batalha ali no Oriente Médio. E aquele é o mesmo garotinho aparecendo na televisão, né? Então, as grandes corporações que têm os heróis como armas tem algo relacionado a Boravia, né? E o Superman chegou lá e acabou com a guerra, vamos dizer assim, e foi contra o que as corporações queriam, né? Acho que o filme deve ir pra esse caminho aí. Aí ele sendo salvo pelo Krypton, né? O Krypton arrastando ele. E aqui aparece o Black Noir. Será que é o Black Noir? Não, né, gente? Aqui é o Ultraman, né? Aqui esse personagem aqui é o Ultraman, que é o cara que eu acredito que vai dar uma surra no Superman. O Ultraman é o Superman de um outro universo. Acredito eu que o James Gunn não vai trabalhar com multiverso aqui, não. Então, o que será o Ultraman? Acredito que o Ultraman é um clone do Superman, talvez feito pela própria Luthor Corp. Acredito que seja a Luthor Corp. Fez ali um clone do Superman que vai combater o Superman em uma das batalhas que o Superman vai travar nesse filme. Porque tudo indica que esse filme vai ter várias batalhas. Então são pequenas batalhas que o Superman vai ter, né? Contra o monstro gigante, contra os soldados lá em Boravia, né? E vai ter essa batalha maior, né? Contra o Ultraman, que deve ser das indústrias da Luthor Corp, né? E é esse Ultraman que vai encher o Superman de porrada lá, que ele vai ter que fugir. Então acredito que ali no momento em que o Superman fugiu, é o primeiro encontro do Superman com o Ultraman. Ele tomou uma porrada ali do Ultraman e fugiu porque viu que ele era um personagem, vamos dizer assim, um vilão muito forte. Até porque o Ultraman deve ser um clone do Superman, tá?
Então acredito que o Ultraman é um clone do Superman feito pelo Lex Luthor, né? Não vai ter nada vindo de outro universo, não. Até porque esse início do DCU não vai mexer com outros universos da DC, não. Vai ficar apenas nesse local, nesse universo apenas. E aí a luta entre os dois, né? O Ultraman e o Superman. Superman louvando uma coça dentro do estádio. E aí aparece o Senhor Terrível, que muita gente fala que parece o Hélio de la Penha, né? Mas parece mesmo. Mas tá bem HQ, ficou bem legal aí a caracterização do Senhor... do Mr. Terrible, né? Vamos dizer assim. Ficou bastante, vamos dizer assim... Ficou... o Senhor Incrível, na verdade, né? Mr. Terrible, né? Mr. Incrível, falei Senhor Terrível, né? Senhor Incrível, no caso, né? Ficou bem feita, né? A caracterização. Ele vai trabalhar aí também para uma grande corporação. E ele vai estar ali na luta. A gente vê aqui na continuação que ele vai estar ali na luta em Borávia, né? Tudo indica que aqui é Borávia, um outro país. E ele tá salvando aqui essas pessoas desses soldados aqui que ou são soldados de outro país, ou até mesmo de uma grande corporação. Pode ser soldados de uma grande corporação, mas ele tá ali na batalha também. Mais uma cena bonita entre o Superman e a Lois Lane. E aí ele voando, olhe sempre para cima. E aí o final é a cena dos dois, mais uma cena dos dois aí entre da Lois e do Superman, que é a cena da foto, daquela primeira foto que saiu do set de filmagem. E tinha ali, foi a primeira foto que mostrou o uniforme do Superman. Todo mundo achava que aquilo ali era uma cena de CGI, mas não, né? Era a cena do filme. Comprova com essa última cena aqui do trailer que era uma cena do filme, né? Então, julho de 2025, nos cinemas, Superman. Agora, o que eu achei, no geral, de tudo, volto a dizer, me emocionou bastante a cada momento que eu assisto. Eu tenho uma emoção muito grande pela trilha sonora, pelo Superman voltar a ser o Superman, a esperança do mundo, enfim. E acho que é um filme que vai levar muita gente nos cinemas. É um trailer que hypou geral, como eu disse lá no início do nosso programa. É assim, muita gente, é o trailer mais assistido da história da DC, ou seja, as pessoas elas estão assim esperando esse filme. É um filme que estourou a bolha, né? Então tá sendo falado não só pelas pessoas que gostam do universo de super-heróis, que gostam do universo dos quadrinhos, mas por gente de fora. Já vi muita gente que não tem essa ligação com as HQs, estão falando sobre esse trailer. Então esse primeiro trailer, esse teaser trailer, ele conseguiu estourar a bolha, né? Então eu acredito que vai ser um filme que vai levar muita gente no cinema. Vai ser o grande evento do ano, ou um dos grandes eventos do ano de 2025, né? E é aquilo que eu disse, né? É um filme que é importante pro universo dos super-heróis nos cinemas, né? É o filme que vai dar o pontapé inicial para uma nova fase de filmes de super-heróis no cinema. Hypou demais, tô bastante hypado. O próprio Bernardo também tá bastante animado com esse filme. No próximo episódio que ele estiver aqui, eu vou pedir ele pra dizer algumas coisas sobre esse trailer, mas ele já disse também que tá hypado pra ver o filme.
E é isso. É esperar julho de 2025 chegar para que a gente possa acompanhar aí na tela dos cinemas Superman de James Gunn. Deve ter o trailer agora em fevereiro ali, março, talvez até no Super Bowl deve sair aí o trailer com mais momentos do filme, e aí sim um trailer mostrando mais ou menos como vai ser a história, mas fazendo aqui algumas teorias já deu para ter mais ou menos uma ideia de para qual é o caminho que essa história vai levar. 1 hora de episódio, ponto final no Rádio Nerd de hoje. Desejando a todos um Feliz Natal, já quarta-feira, já é Natal, né? Passou rápido o tempo, já estamos aí no fim do ano, então que você possa comemorar essa festa com muita paz, muita saúde, né? E lembrar principalmente do aniversariante, né? Então, lá no momento de Natal com os familiares, você lembre quem é o aniversariante, faça aí uma oração, independente de sua religião, faça aí uma oração para o aniversariante do dia, que é o Menino Jesus. Um grande abraço a todos, Feliz Natal mais uma vez, voltamos na próxima semana com o último Rádio Nerd do ano, e como é de praxe, já é tradição aqui, o último Rádio Nerd, a premiação do Rádio Nerds Awards. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.